Vamos lá. A Lucivane, dispõe de 5 minutos. Bom dia, mais uma vez. Obrigada. Já agradeço, por essa oportunidade. Como todos aqui falaram, gente, é um assunto muito criterioso. Todos nós passamos por alguma situação de trabalho na vida, né? Só que nós tivemos, graças a Deus, pais que nos ensinaram a trabalhar, estudar, respeitar. E quem não tem essa oportunidade? Nós vamos continuar replicando. Ah, mas isso é cultural? Não, pelo amor de Deus. Nós, representante, poder público, a gente não pode mais compactuar com essa fala. Como é que nós podemos começar a ajudar? Não comprando, gente. Não comprando esse chopp, não comprando esse doce. Porque se tem quem compre, vai ter quem venda. E essas crianças vão continuar vendendo. Né? A gente tem aqui as igrejas, né? A Diocese de Cametá também tem uma ação social que funciona lá no CRAS da cidade, perto do CRAS da Cidade Nova. Te atende criança e adolescente ali, que vai especificamente, gente, para comer, fazer aula de música e fazer aula de computação. Mas a gente avalia aqueles pais, aqueles que querem o bem dos seus filhos. Porque aqueles que estão na feira, aqueles que estão na rua vendendo o que a gente encontra, eles não estão nem na escola e nem em um programa social. É projeto social não governamental, eu digo. Né? A gente não pode mais ficar falando que a gente tem que comprar, que a gente ajuda, porque a gente zela, porque isso não vai acabar. É como eu disse na minha fala aqui, a gente está deixando hoje um legado que a gente pode mudar. A gente está deixando isso. A gente não pode mais compactuar com tanta criança. Em todas as instituições que eu fui fazer a visita do trabalho de campo dessa última semana, todas têm um relato de coisas graves com nossas crianças. A exploração sexual, ela é um trabalho infantil. Porque quando tem uma menina vendendo mingau ali na feira, tem quem ofereça para ela um valor em dinheiro para que ela possa se prostituir. O tempo que tu ganha aqui 50 centavos no copo de mingau, tu ganha R$200 para te fazer esses atos. Isso é sério, isso arrepia qualquer pessoa que está dia a dia ouvindo. Se você sair perguntando, tentando instigar alguém que está nesse campo lhe vendendo essa criança, ele está sendo aliciado todo dia. E quando não para as drogas? Como o senhor falou que o menino quebrou todo o seu carro. Ele é aliciado para vender droga no meio do shopping. Porque quem dá para vender diz que não vai pegar nada para ele, porque ele é de menor. Olha a bola de neve que nós estamos. Porque nós acreditamos que é cultura. E olha, esse trabalho aí, ele não é degradante, né? Ninguém caiu da árvore, ninguém perdeu a mão. Então, assim, fica um apelo, sim. Né? E a gente só faz política pública, senhores vereadores, com dados. Quando eu trago aqui aquela questão das notificações, é porque Cametá não tem dados concretos. Você pode pesquisar, você pega do Estado, você pega nacional, e você compara o que o Conselho atende, o que o CREAS acompanha, e não bate. Como é que a gente vai pedir uma política pública para o nosso município para construir as praças, vereador? A gente não vai ter como pedir. Olha, a Cametá precisa, porque o número de notificações, o número de dados que tem de violação de direito de criança e adolescente é alto. Eu me lembro quando eu participava de conferências, quando eu estudava. E eu dizia, por que até hoje não tem uma delegacia da mulher em Cametá? E tem violência contra a mulher? Ah, porque Cametá não tem dados. E hoje eu trago o mesmo questionamento. Por que a gente não tem essas praças?
porque a gente não consegue avançar na política pública no município com relação ao trabalho infantil. 2 anos consecutivos, senhores vereadores, vieram aqui em Cametá o pessoal para orientar, capacitar, conselho tutelar, pessoal da saúde com formação a respeito desse trabalho. E eles disseram assim mesmo para a gente, continua a mesma violação. O menino vendendo o ovo lá na praça, lá na praia, as crianças vendendo o chope e as notificações que o Hospital Metropolitano nos repassou das crianças que caem de açaizeiro, que cortam os braços quando estão roçando. E nós, o que nós temos aqui para comprovar sobre isso? Nós não temos esses dados, mas nós temos fatos concretos. Então, não se pode fazer uma política pública e cobrar se a gente não tem esses dados. Então, assim, que seja de suma importância para Cametá hoje, a gente saber coletar essas informações, como o senhor bem falou, vereador Márcio, através de relatórios. Propor aqui um fórum municipal do trabalho infantil, que essa Câmara, que essa casa possa propor, chamar assistência social, chamar conselheiro tutelar, chamar o pessoal da saúde. Porque só assim a gente vai contar essa ferida, porque essa ferida ela é tão grande e é antiga. Mas a gente não tem com que provar, a gente não tem como mensurar o tamanho da dor dessas famílias que sofrem, que quando perdem até seus filhos para o trabalho infantil. Hoje nós temos problema que a Secretaria de Assistência assumiu de adolescentes que já foram abrigados, que tu vai escutar a história daquele pai, que ele levava aquela criança para apanhar açaí e dava cachaça para ele continuar com força. Ele subindo no açaizeiro para ter força, para não cansar. Conclua, Lucivânia. Tá? Então, assim, fica esse apelo mais uma vez, né, que a gente possa olhar para esses dados que o município tem. E assim a gente pode construir uma política pública melhor para a nossa sociedade cametaense. Obrigada. A mesa que agradece.